Olá, meus amores! Estamos aqui de volta, então, para a gente encerrar o assunto das alterações do contrato de trabalho, tá? Na aula passada a gente falou sobre algumas alterações em espécie. Hoje a gente vai conversar um pouquinho para fechar sobre a questão das alterações no regulamento da empresa e também sobre a questão da sucessão de empregadores, que é o que a gente chama de alteração subjetiva, tá? Muita atenção no que a gente vai falar hoje, porque a situação da sucessão de empregadores foi uma situação que sofreu uma alteração por parte da reforma. Então, a gente tem o artigo 10A e o artigo 448A, que a gente vai comentar na aula de hoje, certo? Mas antes disso, vamos encerrar as alterações subjetivas, que são aquelas que mudam as cláusulas do contrato de trabalho. E para a gente fazer isso, a gente vai falar sobre a questão da alteração no regulamento da empresa. Gente, presta atenção, em tese, a gente não precisaria falar especificamente dessa alteração. Porque quando eu começar a conversar com vocês sobre isso, vocês vão observar que a gente já falou sobre isso quando a gente trabalhou com os princípios do direito do trabalho, certo? Mas, como recentemente a gente teve uma questão da OAB, né, específica, que a resolução passava por essa alteração no regulamento da empresa e invocava alguns princípios do direito do trabalho específico para tal, eu achei interessante colocar isso aqui de forma apartada para chamar a atenção de vocês, certo? Então, quando vocês consultarem a ficha, aí vocês vão ver que está na folha 3 da ficha, o primeiro tópico, ele vai mostrar aqui, ó, alteração no regulamento da empresa. Eu coloquei para vocês uma observação para que vocês leiam a súmula 51 do TST, que vai oferecer a resposta para essa indagação. Então, vocês imaginem que a gente está num estabelecimento empresarial, contratado na condição de empregado, e que esse estabelecimento tem um regulamento. Pode ter, pode não ter, mas no nosso exemplo é necessário que tenha, para poder a gente entender aqui o que a gente vai propor. E aí ele tem esse regulamento, só que o empregador, com o tempo, resolveu promover uma mudança nesse regulamento. Ou seja, vão vir condições novas nesse regulamento. E o que foi que a gente aprendeu no semestre passado? A gente aprendeu que o regulamento empresarial, desde que não viole a lei, os princípios do direito do trabalho, o direito adquirido, ele vai poder dispor sobre condições de trabalho e que essas condições elas vão passar a integrar o contrato de trabalho do empregado. Então, você imagina que agora o empregador está querendo mudar essas condições, está querendo mudar essas regras do jogo. E aí, já que a gente está estudando a alteração, a pergunta que fica para nós é se isso pode ou não pode acontecer e como pode acontecer, né? Então, vamos imaginar no nosso exemplo que essas regras mudaram e trouxeram uma condição mais desfavorável de trabalho para o empregado. A gente vai poder aceitar isso? Então, o que é que vocês têm que lembrar? Vocês têm que lembrar daquele princípio que a gente estudou, né? Do princípio da condição mais benéfica. Que a gente não pode mudar a condição de trabalho de forma a prejudicar o trabalhador. Então, o que é que vocês vão encontrar na súmula 51 do TST? Vocês vão encontrar dizendo o seguinte, que em virtude de alteração do regulamento da empresa, essa alteração ela só vai valer de forma plena para as pessoas, aqueles trabalhadores que foram contratados após a mudança. Se você foi contratado antes da mudança, você tem a possibilidade de aderir a essas mudanças, se elas lhe forem mais benéficas enquanto trabalhador, ou não aderir às mudanças e ter o seu direito adquirido preservado, certo? Então, é pura aplicação de princípios para você resolver essa questão aí. Veja, segunda fase da OAB. É por isso que eu lembro a vocês uma coisa que eu falei, né, e eu vivo repetindo nas aulas de trabalho 1, que princípios é talvez o assunto mais importante, né? Veja grande quantidade de questões que a gente consegue responder só com a aplicação de princípios, tá, gente? E para terminar, o que a gente vai falar aqui sobre alterações no contrato de trabalho, a gente tem a situação da sucessão de empregadores. Gente, a sucessão de empregadores é uma alteração subjetiva. Por quê? Porque ela não vai mudar as condições de trabalho, mas sim ela vai promover uma alteração, né? No caso bem específico aí, na parte empregador, tá? A gente já tinha conversado um pouco sobre isso quando a gente conversou sobre o princípio da inalterabilidade contratual objetiva, né? E eu disse a vocês que a figura
do direito civil da sucessão empresarial é uma figura muito comum no Brasil e que muitas vezes ela é utilizada de forma inadequada, né? Podemos até dizer que muitas vezes ela é usada até de forma fraudulenta na nossa área, né? Como uma estratégia de burlar os direitos dos trabalhadores, né? De ludibriar um responsável, né? Pelas relações trabalhistas. E a gente já tinha, antes da reforma, 2 artigos tratando sobre o assunto, que era o artigo 10 e o artigo 448. Né? E algum trabalho jurisprudencial também, porque esses artigos eles não eram bem incisivos com relação a prazos e tipos de responsabilidades. Então, a jurisprudência ela trabalhava para compor isso aí. A reforma, ela veio, então, consagrar, não é, na CLT, o que é que a gente passa a entender, então, que vem a ser sucessão empresarial e quais seriam as suas consequências. Então, por exemplo, se a sucessão empresarial acontece, então a gente tem algumas dúvidas, né? O trabalhador normalmente tem essas dúvidas. Por exemplo, quem é que fica responsável, não é, pelo meu débito trabalhista, pelo crédito trabalhista do empregado, né? Quem é que se responsabiliza em virtude de uma sucessão? Então, eu lembro a vocês o que eu disse em aulas passadas: o sucessor é feito aquela pessoa que casa com a viúva. Casa com a viúva, leva os meninos todinhos, né? Então, o sucessor, ele vai assumir, não é, o passivo trabalhista no estado em que ele se encontra, tá? Ele não tem o que fazer. E o sucedido, ele se retira. Mas ele se retira como, pessoal? Se retira de vez, de todo jeito? Não. Agora, tá lá no artigo 10, não é? O sucessor, ele só deixa de ser responsável quando ele promove a alteração, né, no próprio contrato de sociedade, e essa alteração, ela é registrada no cartório, averbada, né? E a partir daí, por um raio de 2 anos, ele ainda permanece como responsável ali por aqueles trabalhadores que eram seus funcionários na época da sua figura, da sua participação no contrato social, tá? Então, a responsabilidade dele após isso passa a ser subsidiária, né? Inclusive, a lei ela vai estabelecer uma ordem, né? Primeiro a sociedade, depois o sócio que permaneceu e, por último, o sócio retirante, tá? Imagine aí o caso de uma sucessão fraudulenta. Para o caso de uma sucessão fraudulenta, a lei vai dizer que essa responsabilidade ela passa a ser solidária e não subsidiária, tá, gente? Então, toda a atenção aqui, que vocês marquem no caderno de vocês e tal, esses 2 artigos recentes, que são o artigo 10A e 448A, que vai trazer aí essas mudanças. Então, tudo bem, com isso a gente encerra esse assunto de alterações e para a nossa próxima aula a gente já vai dar seguimento aí no assunto, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.